Olá, professores. Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que estiverem assistindo. É, Hoje o nosso ATPC está sendo nesse formato remoto, né? Por conta das aulas online que a gente está tendo essa semana. Eu sei que alguns ATPCs aí talvez ou não faz aqui no ILDA, ou faz em outra escola, outro horário, enfim. Mas eu acho importante assistir esse vídeo, porque vai ter umas informações super mega importantes aí para o nosso final do ano, tá bom? É, A gente vai ter esse primeiro momento mais formativo, falando um pouco das coisas que a gente já conversou, mas agora o nosso foco é no conselho final, tá? Nessa reta final aí do ano que nós estamos, tudo bem? Então, a gente vai falar de avaliação, mas com foco no conselho final. Então, eu vou bem rápido, porque a gente já falou muitas coisas, tá? Então, primeira coisa, né? Falando de avaliação, o que é avaliação escolar, né? A avaliação escolar, gente, o objetivo dela é diagnosticar o processo de ensino e aprendizagem, tá? Então, a gente diagnostica como que tá todo esse processo, não só o aluno em si, mas a nossa prática pedagógica, né? Como que nós estamos com o professor e se a gente está conseguindo atingir esse objetivo, tá? E a palavra que é objetivo. Qual que é o seu objetivo como professor, né? Não é ensinar para que o aluno possa aprender? Então, pensando nisso, é, vamos reduzir aí a nossa carga de trabalho, né? Porque muitas vezes a gente fica aplicando um monte de coisa, né, e tal. Enfim, vamos pensar no objetivo, tá? Então a ideia é essa, é fazer esse diagnóstico, tá certo? Para que o estudante aprenda. Esse é o nosso objetivo, tá? Então a avaliação ela tem que ser contínua, então não é uma prova, a prova ela não é avaliação, ela é um instrumento avaliativo diferente, né? É, ou um trabalho que seja, é um instrumento avaliativo. A avaliação é o que o professor faz, é o diagnóstico, tudo bem? Então, segundo o Bloom aí, que é nosso referencial teórico, né? São três as finalidades. Aí tem a perguntinha, né? Se quiser dar um pause aí para testar seus conhecimentos, tá? Pode pausar, mas eu vou seguir aqui. Ela é diagnóstica, formativa e somativa, tá? Sendo que, né? Também pode dar um pause para testar os seus conhecimentos. Quando a gente fala aí no início do processo, para verificar o que o estudante já sabe, a gente fala de avaliação diagnóstica, tá? Esse processual, esse contínuo, a gente fala que é a formativa. Por quê? A gente vai fornecendo os feedbacks ali para o estudante, eles vão fornecendo feedback também para o professor desse processo, né? A gente vai repensando tudo isso ao longo do bimestre, ao longo do ano. Então, essa é a formativa. E esse final, que é a nota, né, que a gente lança, digita uma nota, é a somativa. Tudo bem? Então, é diagnóstica, somativa e formativa aí, tá? A gente tem a resolução SEDUC número 104, tá bom? Que norteia aí esse processo de avaliação. Lembrando que você tem que aplicar pelo menos 3 instrumentos avaliativos, tá? Por lei, pelo menos 3, lá naquele campo avaliação do Sala do Futuro. Esse bimestre agora a gente já tem, ó, o SARESP, que a gente já considerou o engajamento como instrumento avaliativo, tudo bem? Então a gente já tem aí o SARESP, que vai valer nota. Para os terceiros, o SAEB, então, quem foi no SAEB é a frequência, né, o engajamento. E a gente tem também a Feira de Ciências, para quem é da área de tecnologia, ciências exatas, né? Química, física, biologia, matemática, os itinerários. Então, a gente já tem esses instrumentos que a gente pode estar usando eles, como engajamento, ver como que o aluno foi e tudo mais, tá? E aí, a nota final dele vai refletir todo esse resultado dele. Então, a gente tem que digitar bonitinho lá os instrumentos avaliativos, tudo bem? Então, a avaliação final, ela vai refletir tudo isso, tá? E aí, gente, tem um famoso recurso, né? Que vocês conhecem como recurso, mas é pedido de reconsideração de nota. Para quem é novo na rede, quem está chegando agora no estado, o aluno, para vocês saberem, né? O aluno, a família tem direito a pedir que seja reconsiderada essa nota, tá? Isso não é só no final, tá, gente? Ao longo do ano, a família ela pode fazer pedido de reconsideração de nota, tá? Ou recurso. Então, a família pode fazer isso quando o aluno é retido, tá? Ou quando ele está com desempenho ruim, enfim. E aí a gente tem que responder. Primeira instância é na escola, a gente responde na escola, anexa tudo isso, responde, anexa os documentos, depois a gente manda para a unidade regional de ensino, que não é mais diretoria, tá? Então a gente coloca o regimento escolar, o plano de ensino do professor, tá? Então os professores que enviaram aí planejamento semestral tem que ter, tá? Esse planejamento que a gente precisa anexar. Então, quem não mandou também já é um ponto aí negativo para a gente na hora de reter o aluno.
os instrumentos que o professor usou no processo de avaliação, que é aqueles que vocês cadastram lá no Saldo Futuro, bonitinho, com a indicação dos critérios que você usou para essa correção. 4. Quais atividades de recuperação você ofertou para esse aluno? Então, ele teve a oportunidade de tirar uma nota, o que você deu para ele, tá? Tem uma ficha, quem já é do Hilda já conhece, já sabe, né? Tá careca de saber, mas os que estão chegando agora, a gente vai mandar uma ficha para vocês, vocês precisam preencher, com tudo que você deu, qual recuperação você ofertou, quais habilidades você trabalhou, tá? Porque o aluno, ele teve aquela oportunidade e não soube usá-la, né? Ou não atingiu o resultado esperado, tá? 5. A proposta de adaptação do seu processo. Então, você fez alguma adaptação curricular para esse aluno, tá? Aluno com defasagem, enfim. Histórico escolar, avaliação neuropsicológica, diário de classe, também depende do professor, tá? Então, precisa estar com os diários bonitinho em dia. As atas é a coordenação que anexa. Análise dos pontos argumentados, tá? Então, a gente também responde isso aqui, declaração do aluno e relatório falando se o estudante, né, se o pai, a família, veio nas reuniões de pais, pediu reconsideração durante o ano de nota, né? Enfim, e a gente anexa tudo isso. Tem também a parte de compensação de ausência, tá? Que também está em resolução 34 de 2023, que o aluno tem direito, tá? A compensação de ausência quando ele foi impedido de vir para a escola por algum motivo, ou seja, justificado. Todos nós, né, estamos envolvidos na busca ativa. Isso faz parte é, das atribuições do professor, tá? Não é só da gestão ou da secretaria, enfim. Todos nós, os professores, a gente está envolvido nesse processo. Então, tem professor que ajuda bastante aí na busca ativa, que é atrás desses alunos, saber por que está faltando e tudo mais, tá? Enfim, feita a busca ativa, a gente faz a compensação de ausência para os alunos, e aí a gente vai encaminhar também esse termo. É legal ter para a gente provar que o aluno teve a oportunidade de fazer, tá? E aqui, gente, é interessante passar uma coisa mesmo trabalhosa para o aluno, para ele pegar tudo que ele perdeu ali de habilidade do bimestre, tá? E aí a gente vai colocando lá, tudo bem? E o conselho de classe final, então, com base aí nas legislações, né, do Conselho Estadual de Educação de 98, de 2017, na LDB também, tá? Aqui também eu vou passar aqui, eu vou mandar esse material também se vocês quiserem fazer esse quiz, tá? O conselho ele é democrático, então não parte só da gestão ou só de um professor, de um aluno. É todo mundo junto, a gente delibera sobre cada aluno. Então, o que é essa deliberação? Se o aluno vai ser retido ou aprovado, tá? Então a gente conversa, a gente debate, tá bom? Porque é uma gestão democrática. A escola pública ela funciona com esse princípio, tá? É, no conselho de classe, ele vai considerar as diferenças dos alunos, as defasagens, as especificidades desse aluno, tá? Então, tudo isso será considerado e será conversado ali no dia do conselho final. Tudo bem, professores? Principalmente quem está chegando agora, a ideia é essa. Então, vem todos os professores para a gente fazer isso, tá? A gente vai mandar esse material também, esse documento, para vocês terem um norte aí, tá bom? Vou colocar tudo naquele Padlet que tá os nossos documentos, tá? Então, antes do conselho, é importante você estar com tudo digitado bonitinho, tá bom? Tudo certinho, tudo preparado ali. A equipe gestora também vai preparar as coisas para o dia do conselho, tá? Durante o conselho, a gente vai ver tudo: nota, frequência, como que foi o engajamento desse aluno, tá? Aluno por aluno. E depois, no final do conselho, a gente faz os registros em ata, tudo certinho do que foi decidido, tá? E aí, nesse conselho, gente, são duas coisas ao mesmo tempo. O conselho do quarto bimestre e o conselho final. Então, essas duas coisas são feitas ao mesmo tempo, tá? O conselho do quarto bimestre e o conselho final é ao mesmo tempo. Então, a gente faz junto já ali uma coisa só. Mas, professores, vocês vão digitar duas coisas. São dois fechamentos, duas coisas para fazer. O fechamento do quarto bimestre e o fechamento final, que a gente chama de quinto conceito. Tudo bem? E isso a gente considera todas essas questões aí que está aqui na listinha, né? Plano de ensino, avaliação, recuperação, plataformas, né? Se o aluno fez as plataformas, enfim. O esforço do aluno, tudo isso a gente vai considerar. Tudo bem, gente? Então é importante estar com tudo bonitinho para a gente cumprir toda a legislação, tá? Da escola. E aqui é uma boa prática, né, de uma escola que colocou lá para os alunos no dia do conselho as plataformas, a frequência, tudo. Tudo bem? Então, terminando aí esse momento mais formativo, tá? Agora vamos para a parte mais prática. O seguinte, a gente veio aí da semana de aulas remotas, né? Que termina amanhã, que é dia 12, tudo bem? É o último dia aí do Provão Paulista, último dia, tá?
é, dia 12, tá certo? Então, quando for que dia 13, a gente já volta pro presencial, tá? Então, a ideia é a seguinte, que a gente já conversou com vocês antes, né? O aluno já entregou as atividades, o aluno já entregou tudo bonitinho e tal, ele vai, quando for no dia 13, você já vai ter tudo, né? Do aluno ali do bimestre, tudo, né? Que a gente já vinha conversando. Porque aí quando for no dia 14, a gente vai fazer um pré-conselho final. Por que pré-conselho final? Nesse dia, o que, que a gente vai fazer? Vai deixar todos os alunos nas salas, fazendo lá a feira de ciências, fazendo o projeto deles. Te desce todos os professores lá para a sala de tecnologia, tá? Todo mundo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai mapear esses alunos que é possível retenção. Porque aí a gente já elimina os outros. Os que já passou, aqueles alunos bons, alunos que fazem tudo bonitinho, já vão sair aí da nossa discussão e a gente nem vai levar eles para o conselho final, porque a gente já vai ter tudo já certinho, né? A gente já vai direto no foco lá no dia do conselho final, tá? Então, nesse pré-conselho, a gente vai dar uma mapeada neles. Para quê também? A gestão, né? Alguns professores também, a gente vai conversar com eles sobre essa questão da recuperação. Por quê? Todos os professores têm que ofertar a recuperação para os alunos, tá? Então, a partir aqui do dia 17, você já pode começar. Ofertar suas recuperações, chamar os alunos para realizar as atividades, fazer as suas recuperações e tudo, tá? Compensações de ausência e tudo mais, tá certo? A partir do dia 17. Então, quando for dia 14, a gente vai mapear e a gestão vai passar nas salas, falando para os alunos, para eles procurarem vocês e tal, tá? Porque eles têm direito, né? Todos os alunos. E aí, ó, eu vou mandar para vocês, dessa vez, como que a gente vai fazer esse pré-conselho, né? Diferente do último, que a gente fez aquelas listas, e aí os professores perdem, some, leva para casa, põe na bolsa, no armário, não marca, não assinala, vira uma loucura, né? Então a gente vai fazer no Drive, vai ser online, tá? Então eu vou mandar esse link para vocês. O que que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui e marcar o X na possível retenção. Tudo bem? E aí a gente vai conversar já sobre esses alunos, já vamos escrever aqui algumas observações, para a gente já ir reunindo os documentos para ver aqueles alunos que vão ser retidos, tá? E os, também os que vão passar. Quem não puder estar na sexta-feira, não tem problema. Quem não tem aula, né? Quem não tem aula na sexta, você vai pegar essa lista aqui nos seus horários de ATPC, nos seus horários de APD, né? Nos seus horários aí de aula de ATPL, né? Para quem da carreira antiga, enfim, você vai pegar e você vai preencher, tá bom? Mesmo que você não esteja na escola, para a gente já ir agilizando aí o nosso processo final, tá, gente? E vamos focar nas nossas férias, né? Graças a Deus, vamos todos sair de férias, tudo na paz. Então, para a gente já ir agilizando aí as coisas, tá? Então, você vai entrar aqui e vai preencher. Então, eu vou colocar lá da manhã, da tarde e da noite, tudo bem? Então, é isso que a gente vai fazer aí na sexta agora, que os alunos já vão estar trabalhando na feira de ciências, tá? E aí, dia 17, dia 18 também, eles vão estar fazendo os trabalhos deles, tal. Quem quiser ofertar recuperação também é o momento, tá? De fazer isso aí. E aí, quando for no dia 19, o pessoal da tarde e da noite vai lá para o Céu Navegantes para as apresentações do professor Michel, do teatro, tá? A ideia é ir todo mundo, todos os alunos, professores, tudo. A gente faz a chamada lá, né? Todo mundo ajuda aí a organizar bonitinho. Quem não quiser ir, né? O professor que não quiser ir e tudo mais vai ficar na escola dando aula para aqueles alunos que ficar, que é direito do aluno também te oferecer bonitinho o dia letivo, tá? Só que eu preciso que me fale, quem não quer ir, quem não puder, enfim, que aí vai ficar na escola recebendo esses alunos que vão vir, que não vão lá para o céu, mas acredito que serão poucos, tá? Então a semana que vem é só isso, porque aí já vem o feriado dia 20 e emenda com o dia 21. Quando for dia 24, já começa a semana SEI, tá? E quando for dia 25, já é a nossa feira de ciências. Então, por exemplo, o professor que dá aula de terça, ele não vai ter o 25, ele vai ter só o 18. É o último dia para quem dá aula de terça, tá? Quem dá aula de sexta também, nem sei, vai ter que rebolar nos 30, porque ó, já vamos fazer o conselho, pré-conselho, né? E tudo, semana que vem já é feriado, enfim. Então, pessoal, eu só tô falando para vocês já irem pensando que a gente já tá no final, já é o final do ano, tá? Enfim, aí vem a semana sem recuperação, 25 já é feira de ciências, aí vem o dia 26, dia 27, tá? Quando for no dia 28, já é o conselho final mesmo. Aí é o conselhão final, final, tá? De verdade, o real. Que a gente vai fazer ali o quarto bimestre, conselho final, aprovado, retido e tudo mais,
tá? E aí vocês vão me falar o seguinte, Matheus, eu não tô conseguindo fazer o meu fechamento de nota. A gente não vai ter nota fechada ainda. Não mesmo, porque a nota para fazer o fechamento só abre lá em dezembro, tá? Acho que na semana do dia 8. Porém, quando a gente digita, eu vou até abrir aqui, ó, no campo avaliação, quando a gente faz as digitações das notas, a gente já consegue calcular essa média. Tudo bem? A gente calculando essa média, a gente já consegue fazer o conselho final, porque a gente já vai ter a média do quarto bimestre. Já temos a média do quarto bimestre, já temos os outros 3 bimestres, porque eu vou puxar o boletim dos alunos, tá? A gente já consegue fazer o conselho final, porque já sabe quem vai passar, quem não vai passar e tudo certo, e tudo mais, tá? Então, eu vou até abrir aqui para vocês verem, ó, no diário de classe, no campo avaliação. Eu estou no meu perfil de professor, tá? Lá da outra escola, até para facilitar aí a visualização de vocês. Então, quando eu venho aqui, ó, em notas e edição, tá vendo aqui calcular a média? É que aqui eu não terminei de digitar, né? Mas, por exemplo, ó, eu coloquei aqui, ó, provão polisseriado segundo dia, que eu dei 1,5 ponto por dia, né? Que eu coloquei 3 pontos para quem foi, que eu tenho os primeiros anos. Então, provão polisseriado, o simulado, que eu passei um simulado para eles também, tá? Que é o primeiro dia, a tarefa das aulas remotas, eu cadastrei tudo bonitinho, as avaliações aqui. Vou terminar de digitar, vou clicar em calcular a média. Quando eu calcular, vai aparecer a média final aqui. E aí eu já consigo fazer o conselho final. Quando chegar o dia de fazer o fechamento, tá? Ó, não dá porque eu não digitei, mas enfim. É só clicar aqui no salvar, que vai aparecer aqui do lado. Pronto, salvei a média, ele joga para o fechamento, é rapidinho. Porque o fechamento, gente, a gente vai ter que fazer praticamente um dia ou dois, né? Quando abrir o fechamento, porque depois já vem a formatura. Então, se tá tudo digitado, bonitinho, conselho feito, já a gente já sabe quem vai passar, quem não vai. Já vou mandar para vocês, porque na hora do quinto conceito, que é o conceito final, o fechamento final, vou mostrar aqui também, tá? Aqui, ó, fechamento, lançamento do fechamento. Vou clicar na turma. Isso só lá em dezembro, tá? Ó, aparece aqui, ó, vocês têm que fazer esses dois, ó. Quarto bimestre e quinto conceito, que é o conceito final. Quando chegar aqui no quinto conceito, ó, tá vendo? Só dia 8, ó, que aparece, tá? Que é o mesmo dia do quarto bimestre, é tudo no mesmo dia, tá? Quando chegar no quinto conceito, tá vendo aqui, ó? É a nota e é pra gente colocar que se o aluno foi aprovado, retido, aprovado pelo conselho, né? Tudo isso vai aparecer aqui. Então você já vai ter todas essas informações, você já consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Quarto bimestre, quinto conceito. Já. Já lança o quarto, já vai no quinto conceito, já lança também, já fecha, já pronto, acabou, tá? Então por isso que a gente já está fazendo todo esse processo antes para a gente evitar um trabalho lá na frente. Então o conselho final mesmo, ele começa aqui no dia 28 para os terceiros anos e alguns primeiros anos, tá? Quando for dia 1º de dezembro, a gente vai fazer as outras salas, as demais turmas, né? Dia 1º de dezembro. Quando for no dia 2, eles vão ter o campeonatinho deles, interclasse, né, entre as turmas, tudo, jogos. Essa semana também dá para fazer alguma coisa ali, algum professor que deixou passar alguma coisa, não digitou e tudo, né? Porque aqui, gente, já é pra gente estar tranquilo, em paz. Porque a gente já tá quase saindo de férias, né? Então a ideia aqui é não ficar trabalho para essa semana aqui, tá? No dia 5, os terceiros anos, todos estão querendo fazer um baile de gala. Não é a gestão, não é eu que estou organizando, tá? É os próprios alunos, o Grêmio. Só que isso no noturno. Então, até o pessoal da manhã vai vir de noite, provavelmente esse dia, para fazer o bailinho lá e tudo na escola de noite, né? Quando for no dia 8, presta atenção agora, vai estar liberado para vocês fazer as digitações. Esse dia, gente, é só quem já está retido, né? Quem a gente já definiu no conselho final, porque vai ter aquela provinha da Seduc, lembra da prova da Seduc? É nesse dia aqui que vai liberar a provinha da Seduc. Só que assim, é o que a gente vai conversar com eles. Olha, você pode vir fazer a prova. Um caso ou outro que a gente decida no conselho, a gente pode até deixar o aluno tentar recuperar, sabe? Mas assim, a grande maioria dos alunos que a gente já definiu que vai ser retido, essa recuperação daí vai ajudar ele a salvar o ano dele, né? Então essa daqui é mais para um caso ou outro que a gente deixa o aluno fazer, sabe? Para dar aquela, falar, não, vai lá, faz a prova e tudo mais, tá? Mas enfim, eu acho que nem vai ter esses casos. Por quê? Porque a gente já vai ter feito a nossa recuperação aqui, na semana do dia 24, entendeu? Então, praticamente não vai ficar nenhum aluno aqui para fazer essa. Quem ficar vai ser só o retido mesmo, tá? Enfim. E aí, quando for no dia 9 já é a reunião de pais, tá certo? Então as notas têm que ser tudo fechado dia 8. Então é um dia só para fazer. Mas você já vai ter feito, entendeu? É só calcular a média e fechar, aqui dia 8. Dia 9 reunião de pais. Dia 10 já é a formatura do noturno, tá bom?
Dia 11 a formatura da manhã, dos terceiros da manhã. E dia 12, gente, é a avaliação institucional nossa, tá? Que é aquele dia a gente vai na escola só para fazer a avaliação mesmo. O Jonas, eu acho que ele vai até mandar online para a gente fazer. E o sítio, né? Para quem for com a gente no sítio, passar o dia lá, a gente faz a avaliação de lá do sítio mesmo. A nossa confraternização, né? A gente já tá vendo aí um sítio para os professores ir, tudo certinho. Para ser um dia bacana. Porque, graças a Deus, dia 13 estamos todos de férias. Graças a Deus, né? Todo mundo de férias, se Deus quiser, tá bom? Então, gente, vamos já agilizar essas coisas, agilizar esse processo aí pra gente chegar lá no final com tudo bonitinho, todo mundo sair de férias. Eu já tô com a minha viagem comprada aqui pro dia 15, né? Então, se tá todo mundo digitado, tudo certinho, a gente vai tudo em paz. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, eu e o Henrique estamos à disposição. Não esqueça de fazer o Google Forms para marcar sua presença nesse ATPC. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Um abraço e a gente vai se falando.